Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação, polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Durante sessão nas comissões de Finanças e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em embate ao vivo com os deputados federais Nicolas Ferreira e Carlos Jorge. A sessão foi encerrada com tumulto após o presidente petista da sessão não permitir que Nicolas Ferreira terminasse sua defesa. Deixe seu comentário abaixo e, se você gostar do vídeo, já curte e se inscreve no canal. Parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que de fato vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como que está a economia, está de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá da sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura, como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como somente o custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês quererem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT.
Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Sai na rua. Sai na rua. Vai lá onde eu nasci, vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui feliz, alegre. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, para mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia, realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né, para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora.
uma receita artificial e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente foi o aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extrafiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos, com essa medida desastrosa, que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça. E agora falaram o seguinte: não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas, e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai sair beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos, e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança, além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio, por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Inclusive, com relação a esse novo pacote de ajuste fiscal que Vossa Excelência vai enviar para a Câmara, e que, inclusive, o presidente Hugo Mota já disse que é um desastre, eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Mas, finalizando, ministro, e eu já vou passar aqui para o deputado Nicolas, vocês tentam responsabilizar todos, tentam responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vem cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas, mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Quer equilibrar aumentando mais imposto, inclusive a própria isenção do imposto de renda, que é uma medida positiva para os mais pobres, não vem acompanhada de uma medida compensatória pelo lado da despesa, que é tributar outro segmento da sociedade. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas do governo, porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, luxo do Lula, 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo,
que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas, quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro? O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador. Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vai falar de barbeiragem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit, e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você
é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Bem, eu pediria aos deputados que tivessem calma com as palavras e etc. O ministro falou que houve uma molecagem de sair, então não chamou ninguém de moleque. Então pediria aos deputados... Quero pedir que retire das notas taquigráficas as ofensas e acusações pessoais que ele fez. Vou pedir que retire das notas taquigráficas as suas palavras de moleque que referiu ao ministro. Não, ou o senhor retira dos dois, ou não retira de ninguém. Peço que retire. Ou o senhor retira dos peço dois. a vocês que a gente tenha condições de continuar. O próximo inscrito, Vossa Excelência vai ser imparcial ou vai ficar querendo blindar aqui o Tachad? Vossa Excelência, já 1 minuto. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra do tio dele e do primo. Eu entendo medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Ele queira falar do primo dele. Não está garantida. Vossa Excelência já não pode caçar a palavra. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, o ministro Haddad quer que eu... anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não posso passar a palavra. O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, vocês não é melhor que os outros, não, calma. A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então, Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência que estava em 18º, que falasse antes, já foi uma concessão. Agora, eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não tem respeito, eu vou passar para frente. 41, qual é a questão 22, de ordem? Me enumere ela. Não, eu quero saber qual a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Qual o assunto da questão de ordem? É essa a questão de ordem? Senhor presidente, pois não. Qual a questão de ordem? Retirar as palavras. Senhor presidente. É sobre o tio. Eu não estou conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado. Eu quero só saber qual a questão de ordem, não, por favor, a questão de ordem, deputado. Eu posso, senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Com base nos artigos que eu citei. Qual é a questão de ordem? Para poder serem retirados. Eu já falei. Para retirar. Para poder retirar das Mas é que não existe esse artigo que ele fala. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Nicolas e vou retirar a fala do ministro e também do Jordi. Está retirado, acatado a questão de ordem. Eu passo a palavra agora para o deputado... Não pode fazer isso, não. Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. A próxima inscrita, deputado Paulo Bilinski não quer usar a palavra? Então, por favor, deputado Paulo Bilinski, 3 minutos. 3 minutos, deputado Bilinski, por favor. Deputado, se Vossa Excelência não for falar, eu vou passar o próximo deputado. O próximo... Deputado Bilinski não quer usar a palavra. O senhor está caçando a palavra dos deputados. O senhor tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Olha aqui. Pediria ao deputado Licros que deixasse o deputado Bilinski usar a palavra. A ordem do seu plenário. Já está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Já está. Não adianta. O senhor está se apequenando. Pois não. Deputado Bilinski. Com a palavra, o deputado Bilinski. O senhor não consegue deputado conduzir. Bilinski. Senhor presidente, são 3 minutos. 3 É minutos. direito de Eu vou passar resposta, pro presidente. É o mínimo. Deputado... É o
mínimo. Eu vou passar pro próximo líder a falar. Não vai passar porque eu tô com a palavra, eu tô inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Deputado Belis, você quer falar a palavra? Então vocês têm 3 minutos. O senhor vai liberar o... Olha, desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou ter aí que dispensar o ministro. É tudo que Vossa Excelência quer. Eu não posso escutar É o que Vossa deputados Excelência ao quer. berro aqui. Se o senhor Eu não encerrar... vou. Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado. Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 minutos. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles querem ganhar no grito. Olha, vamos lá, deputado. Eles não têm argumentos, querem ganhar no grito. Bem, se o deputado Bilinski não quer falar, eu passo para a próxima deputada. Deputado Rauli, que é líder, tem quantos minutos? Deputado Rauli vai falar pela liderança. 7 minutos, deputado Rauli. Senhor presidente, eu estou inscrito, presidente. Pois não, deputado Rauli. Presidente Rogério. Eu estou inscrito, presidente. Deputado Rauli tem... Presidente Rogério. Pois não, deputado Rauli, Vossa Excelência tem 7 minutos. Presidente Rogério. Rauli, já está. Presidente. A palavra minha aqui. Senhor presidente. Olha, com base em que os deputados não permitem que a presidência dirija o trabalho, eu não posso pedir a segurança para retirar os deputados baderneiros aqui de dentro. Então eu vou ter que encerrar a sessão para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. Não são membros da comissão. Deputado Rauli, eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. Dá uma questão de ordem. Não, ele já dei. Já encerrei. Se tu não der a questão de ordem, vai abrir precedente para outras comissões, cara. Não, deixa eu... Questão de ordem, cara. Já dei questão de ordem, não vou deixar de falar, não. Vou fazer 1 minuto, cara. Já retirei o que queria retirar. Eu fui presidente da CCJ. Eu vou encerrar, se eles ficarem... Eu já dei a questão de ordem, eu respondi. Se eles continuarem... Já dei a questão de ordem para ele, que ele falou. Já dei a questão de ordem para ele, que era retirar o termo, já retirei. Agora ou eles calam a boca, ou não vou continuar. Para outra não. Ou eles sossegam, o Medeiros, fala o Medeiros, não vou dar 1 minuto. Não, eu vou dar pro eu posso voltar pro Bilinski falar. Vou voltar pro Bilinski. Não, eu volto pro Bilinski. Questão de ordem eu não vou dar mais, já resolvi. Por favor, se o Bilinski quiser falar, eu volto com a reunião. Peraí. Se o Bilinski quiser falar, ele volta, senão eu vou encerrar. Pronto. Fica com eles se eles querem, o Bilinski falar ou não, senão eu vou encerrar. Na gritaria eu não vou fazer. Por favor, vamos lá. Não vou dar, eu já dei para ele a palavra. Olha, deputado, nós podemos voltar à reunião se não houver baderna aqui na reunião. Eu passo, Medeiros, Vossa Excelência, fique sossegado, ou eu vou pedir para retirar a Vossa Excelência daqui. Não tem condições. O próximo orador inscrito é o deputado Bilinski. Vossa Excelência tem 3 minutos. Se não quiser falar, eu vou passar para o próximo, Raul. 3 minutos. Bem, como não tem jeito, eles não querem fazer. Calma. Já estou calmo. O ministro está aqui para responder. Tem que encerrar. Tem líder querendo falar ainda, calma. Não tem líder querendo falar, eles não deixam. Que falar. Olha, a deputada Carol de Tônio disse que quer falar. Vários querem falar. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro, pela atitude destes deputados que vieram aqui para fazer baderna.
que é exatamente o que eles sempre tentam fazer. Então, nesse caso, está encerrada a reunião, o ministro está dispensado.